Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, para que nós possamos falar desse assunto com muita tranquilidade, ok? Nós escolhemos um assunto que creio seja, assim, muito importante para que a gente possa conversar sobre a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual o modelo e guia que Deus mandou à humanidade, o nosso modelo e o nosso dia. Quem seria essa pessoa? Quem seria esse ser? Então, os Espíritos respondem em algumas traduções com uma simples palavra: Jesus. O que nós podemos acreditar e sentir nisso? É que o Cristo de Deus, o enviado à Terra, ele é nosso guia e modelo. Então, sendo um modelo, o que ele tem a nos oferecer? A lei divina, a lei de Deus, na sua essência. Então, se nós observarmos essa pergunta do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que de tudo aquilo que nós necessitamos na Terra, o Cristo é o mestre por excelência. Então, às vezes, vamos analisar. Às vezes, nós procuramos buscar nos estudos, nas observações, nas riquezas que a doutrina espírita nos oferece, uma condição de entender Jesus. Jesus é o ser que veio à Terra, filho de Maria, que veio trazer a boa nova. Jesus é o Cristo. Cristo é a condição desse espírito. Então, é um espírito do nível mais elevado, como diz no Livro dos Espíritos, que já habitou conosco aqui na Terra. Então, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Se ele é o modelo, ele é aquele ser a quem nós devemos ter como o ponto principal das nossas ações. Se em todos os momentos nós procurássemos analisar o Cristo, nós saberíamos as decisões melhor a ser tomadas. Então, nós escolhemos esse tema porque nós estamos passando por momentos muito difíceis, né, nessa época da humanidade. E o que nós precisamos trazer para o nosso coração hoje? A questão de Jesus, o nosso modelo. Porque se nós observarmos, por exemplo, todas as dores, todas as dificuldades que nós passamos no mundo, nós temos então que buscar uma força. Se Jesus disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, é porque no momento em que nós estamos passando, então nós temos ombros fortes suficientes para carregar esta oportunidade de colocar isso na nossa bagagem de aprendizado. Vamos pensar que Jesus, né, o Filho de Maria, nos traz forças, nos ensina a viver, nos mostra o caminho, nos conduz a uma condição melhor de entendimento. Então, nesse período, nós temos que trazer o Cristo para a nossa vida, para o nosso eu, para a nossa condição espiritual. Então, quando Jesus, em vários momentos, ele nos mostra o caminho da evolução, o caminho da fraternidade, o caminho do amor, é porque esse é o caminho que devemos trilhar. Então, vamos pensar nessas dificuldades que enfrentamos hoje, nós precisamos de muita força, mas também precisamos de aprender o raciocínio. Porque se nós pertencemos a um pensamento, a uma filosofia, a um aspecto religioso, onde nós aprendemos que Jesus é o nosso modelo, que Deus é o Pai Celestial, que nunca nos oferece aquilo
que nós não tenhamos condições para suportar. Então, pensa bem, vamos compreender mais a nossa fé, vamos raciocinar mais na esperança, na paz, para que nós possamos galgar caminhos cada vez melhores. Quando ele falou da porta estreita, então nós vemos que muitos momentos nos é dito que está estreitando, afunilando a caminhada nossa aqui na Terra, na atualidade, para passarmos para a porta estreita. Então, estamos chegando nesse ponto em que é muito importante que nós aprendamos a reconhecer. Então, às vezes, nós somos levados a sentir desânimo, tristeza, entrarmos em depressão. É necessário que nós aprendamos tudo isso. É necessário que nós busquemos tudo isso para que a gente possa amar e termos a condição de que o caminho é amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós formos buscar no livro Boa Nova várias lições sobre esses momentos de preparação do apostolado, os momentos em que tantos obstáculos sofreram os apóstolos, quantas dificuldades todos os seguidores de Jesus encontram pelo caminho como desafios. Então, Jesus é o nosso modelo. Se eu estou triste, estou com medo da situação, então, quem que eu devo buscar? O Mestre Jesus, que é meu guia. Então, com ele, eu vou aprender que o Evangelho de Jesus é a sustentação para a nossa vida. Então, quando a gente observa nos textos bíblicos, nas lições de Jesus com os apóstolos, nós percebemos que ele não perdeu uma oportunidade sequer para esclarecer-nos sobre a importância das lições em nossa vida. Então, a vida não é feita só de rosas, ela tem também as espinhos. Mas os espinhos nos ensinam a ser criteriosos, nos ensina a ser pacientes, a andar com moderação, para que a gente viva com mais tranquilidade, para que a gente compreenda que o importante na vida é buscarmos a compreensão de Jesus. Então, pensa, se eu tenho uma situação em que essa situação foi plantada por todos nós na humanidade no correr dos milênios. Então, hoje nós estamos colhendo frutos do que plantamos anteriormente. Mas por que nós não despertamos, então, para crer? Né? Então, lembrando Paulo, quando ele disse, né, combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Então, pensa, Paulo enfrentou vários problemas na vida, várias dificuldades, várias lutas, onde ele perdeu família, perdeu a sua própria identidade para poder seguir Jesus. E ele teve uma fortaleza de caráter que nos ensinou várias lições. Então, quando Jesus chega na nossa vida, quando ele nasce em nossa vida, ele faz com que nasçamos também. Então, eu sou uma nova pessoa. Essa nova pessoa quer dizer que eu venci, que eu matei o homem velho que existia em mim e fiz nascer o homem novo. Esse homem novo é o homem cheio de vida, de vitalidade, de alegria, de paz. Então, a pessoa que compreende o Evangelho de Jesus, ele tem motivos de alegria, ele tem motivos de ser feliz. Porque a felicidade, ela não consiste em ter momentos de alegria.
ela consiste em termos dentro de nós uma paz. E a paz, para quem realmente crê no Evangelho de Jesus, é aquela situação em que eu estou bem, mesmo com a dor, que eu estou bem, mesmo com o sofrimento, que eu estou bem, mesmo com as dificuldades financeiras, que eu estou bem, mesmo que a minha condição financeira caiu excessivamente. Então, estar bem nesse ângulo de visão é não deixar morrer em nós a esperança de dias melhores. Porque, pensa bem, o que é a vida aqui, a não ser um rápido passar? É tão rápido a nossa existência física, porque, veja bem, a nossa vida é uma só, não é? Nós temos uma vida só, mas dividida em várias reencarnações. E é isso que Jesus, na sua lição máxima do Evangelho, vem nos mostrar, sabe? Porque quando a gente vence essa barreira, porque olha só, eu não vim aqui para vencer ninguém. Eu não vim aqui para vencer pessoas. Eu vim aqui para vencer esse homem velho que há em mim. Eu vim aqui para melhorar a minha condição. Então, eu melhorando a minha condição, eu vou ajudar o próximo, eu vou ser mais paciente, logo a família sentirá melhor. Eu vou ser mais honesto, vou dar exemplos de dignidade. Eu vou buscar apaziguar o mundo à nossa volta. As pessoas vão viver melhor. Eu vou ter novas condições de caminhada. Porque o meu caminhar se tornará mais fácil. Por quê? Porque eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele disse isso, ele acrescenta: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ele disse isso? Porque entre nós e o Pai Celeste está necessariamente o Cristo. Então, por isso que vem a mim. Porque, sabe, nós temos que tomar iniciativa. Nós não somos fantoches, nós não somos marionetes, nós somos seres racionais e profundamente perfectíveis. Então, se nós, hoje, o homem, que nós caracterizamos como indigno, pessoa de má índole, de má vida, essas pessoas todas são filhos de Deus como nós, como Cristo é. A diferença é como ele vê o Pai e não como o Pai o vê. Então, todas as pessoas são amadas por Deus da mesma forma. Não tem ninguém que é mais amado por Deus. Tem pessoas que compreendem mais a Deus. Compreende melhor o seu amor, a sua bondade, a sua doçura, a sua justiça. E aí o fardo fica leve, né, para a gente carregar. Então nós não podemos, principalmente quem estuda a doutrina espírita, que tem um pouco mais de esclarecimento, que já aprendeu a raciocinar sobre a bondade divina, nós temos que caminhar com mais segurança. Porque se nós temos esse guia e modelo, que é um espírito, que é um Cristo, é a condição espiritual crística, é quando Jesus nos ensina a caminhar seguros, quando nos deixa esses ensinamentos, quando ele enviou tantos apóstolos, desde quando se tem notícias, ele está nos mostrando a humildade crística, que é saber que cada um de nós temos o nosso momento.
Então, se cada um de nós temos o nosso momento de enxergar, de renascer, então ele sabe esperar. O que ele nos ensina é o seguinte, que desde que nós caminhemos com mais assertivo, que nós trabalhemos com mais tranquilidade, nós vamos sofrer menos. Chegar lá, todos vão chegar, porque esta é da lei. Então, todos os filhos de Deus alcançarão um dia a condição que Jesus já retrata para nós. Mas aquele que não quiser ir agora, terá que ir amanhã. Mas se nós formos agora, sofreremos menos. E isso é a grande vantagem de ser bom. Porque quando nós percebermos o bem que o bem nos faz, nós vamos lutar com todas as forças em todas as horas de nossa vida para sermos úteis ao nosso semelhante. Então, amar ao próximo como a nós mesmos, que Jesus nos convida, é a oportunidade de oferecer ao outro aquilo que é bom para nós, aquilo que nos enriquece a alma, aquilo que nos dá condição de sermos mais felizes neste momento em que estamos vivendo, principalmente. Porque onde que a dor, ela é companheira do medo. E se eu acredito em Deus, eu tenho que caminhar com mais alegria. Sabe quando Maria de Nazaré deixou o corpo físico, que ela pede àqueles espíritos que a vieram buscar, que, se fosse possível, ela gostaria de ir a Roma, nos calabouços, e estar um pouquinho junto com aqueles cristãos condenados à morte por seguir seu filho. Então, quando ela chega naquelas masmorras infectas, então ela pede a uma jovenzinha muito frágil, muito, muito sofrida pelos maus tratos, pela falta de alimento. Então ela pede a ela que cantasse. Porque quando você canta, você se liga mais facilmente ao mundo superior. Então aquela menina começa a cantar. E logo todos aqueles cristãos começam a cantar. Então, levando para suas almas um pouco mais de paz e levando aos seus algozes muito desequilíbrio. Porque eles não conseguiam compreender como que pessoas que estavam prestes a ser lançadas às feras conseguiam cantar. Porque eles não tinham olhos de ver, nem de ouvidos de ouvir. Então, essa força que Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Nosso Mestre, consegue aliviar aquelas tensões, preparando aquelas almas para aquele grande momento. Eles que já tinham Jesus como modelo, estava agora perante o seu guia, o próprio Jesus. Então, esses espíritos sendo levados às feras, conseguiam compreender que aquele momento era tão rápido, que não sentiam a dor, porque quando as feras aproximavam, eles já eram retirados pelos bondosos espíritos que servem ao Cristo, entrando assim para mundos muito elevados, sem dor, sem tristeza e com o coração em paz.
Então, nós temos tantos exemplos de que Jesus não nos deixa sozinhos, que nós não estamos desamparados. Nós é que às vezes fechamos nossos olhos para a alegria de viver, para a tranquilidade de servir, para a graça de estar com Cristo. Porque quando Jesus fala da túnica nupcial, ele nos mostra que quando nós estamos nos vestirmos da túnica nupcial, isso quer dizer estarmos leves, límpidos, nós possamos então apresentar para o banquete das núpcias do Filho do Pai, daquele Rei, daquele Senhor que representa Deus em nossas vidas. Então, quem que é o Filho de Deus que estava comemorando suas núpcias? Era o próprio Cristo com a humanidade. Então, Jesus é esse Filho. O banquete que ele oferece ao Filho é a demonstração da tranquilidade, da fartura, daquilo que nós poderíamos entender naquele momento como as bênçãos de Deus, comparando o reino de Deus a um super banquete. É o banquete do Evangelho. É o maior banquete que nós devemos almejar. É o momento sincero e puro de podermos adentrar a mundos superiores, onde não há prantos nem ranger de dentes. Então, isto é aquela bem-aventurança que Jesus nos traz como condição de mostrar, irmãos, sejam bons, sejam pacíficos, sejam criteriosos, sejam amigos leais, porque para esses Deus guarda as bem-aventuranças celestiais. Mas aí, quando chegam as dificuldades, nós nos comportamos como crianças que não esperamos nada além disto aqui, como se Deus tivesse somente a vida física a nos oferecer, porque é uma passagem muito rápida, e Deus tem reservado a seus filhos mundos tão felizes que a nossa condição espiritual de agora não nos permite compreender. Não conseguimos divisar, sabe por quê? Porque nós não temos condições de fazer um parâmetro. Eu só consigo compreender um pouco alguma coisa quando eu faço uma comparação. E o que na terra eu posso comparar com o reino dos céus? Então Jesus comparou nas bodas do filho, né? Na festa de bodas, com um banquete. É tudo aquilo que a gente almeja aqui na terra, ter um banquete. Só que ele não se referia ao banquete de uma mesa alta, mas sim ao banquete da paz íntima. Então, quando Jesus, nosso guia e modelo, nos fala da condição do filho pródigo, divide a humanidade em dois momentos: do filho pródigo e do filho que permaneceu com o pai. O filho pródigo faz parte da humanidade, desta parte da humanidade, todos aqueles
que resolveram aproveitar a vida. E aí saímos por aí, gastando as nossas economias espirituais, às vezes até mesmo a questão da mediunidade, né? E usamos mal. Quando caímos em si, que nós percebemos? Que não tínhamos mais nada. A única coisa é voltar ao Pai. Porque quando tá tudo bem comigo, saúde, economia, tudo tranquilo, eu esqueço que Deus existe. Mas quando eu faço as bobagens na vida, que eu uso mal essas reservas e me vejo numa situação crítica, aí vou voltar para casa, vou voltar ao Pai. Mas ele reconheceu que errou. E isso é uma grande possibilidade daqueles que conhecem o Evangelho, é reconhecer que está errado. Porque é o primeiro passo para nós conseguirmos realmente conduzir-nos para o amor verdadeiro. Então Deus recebe ele com festa. Porque, gente, o Pai, nosso Pai Criador, dá grande valor àquele que arrepende, àquele que quer recomeçar. E o filho? E o outro filho? Nunca saiu de perto do pai, mas também nunca fez nada de bom. Ele demonstrou profundo egoísmo, porque ele ficou chateado, ficou enciumado, né? Também não acreditava na justiça divina. Porque já que outra parte da humanidade se perdeu, ficarei só eu? Serei o único herdeiro das benesses divinas? O que quero para mim? Então, a gente compreende aí nessas questões que Jesus nos deu várias, podia ficar aqui a noite toda falando sobre esses ensinamentos de Jesus, que demonstra como ele é grandioso perante a humanidade na Terra. Imaginemos que quem já estudou a Caminho da Luz percebe claramente ali que Emmanuel deixa claro, nos demonstrando que Jesus é o co-criador do nosso planeta, ou seja, ele recebeu diretamente a incumbência das mãos divinas para a formação de um novo planeta. Então, quando a Terra foi idealizada, Jesus já era Cristo. Porque se assim não fora, Deus não teria permitido, oferecido a ele esta condição. É muito trabalho, é muita responsabilidade. E nós não conseguimos compreender isto para que hoje, sofrendo essas dificuldades aí da pandemia, desses momentos difíceis, não nos desesperarmos, mas esperar. Não desespere, espere. Não desanime, anime-se. Então, nós precisamos buscar nessas lições imorredoras, que são palavras de vida eterna, toda essa possibilidade de entendermos essa pergunta do Livro dos Espíritos. E principalmente a sua resposta, Jesus. Porque se nós seguirmos o Mestre, não vamos errar na escolha. Mas para isso é preciso que tire de nós todas essas escamas, essas picuinhas que a gente carrega. Deixar de lado tudo aquilo que não é válido, para fazer valer apenas a nossa condição espiritual. Nós estamos aqui na Terra, precisamos das coisas materiais? Precisamos sim, mas elas não devem ser colocadas em primeiro plano.
ele é secundário. O primeiro plano é o espiritual. Porque, olha só, eu trabalho, aí não tem tempo de frequentar uma religião, porque eu trabalho o dia inteiro, para deixar as coisas para os meus filhos, para ter as coisas, o conforto. Tudo isso é muito importante. É muito importante que nós tenhamos o conforto. Não é errado. Ele só não pode ser a primeira parte das nossas preocupações na vida. Então, a partir daí, eu entendendo que eu sou um ser espiritual, estou temporariamente vestido num corpo físico, e eu não sei nem o tempo que eu vou ficar aqui, porque quem de nós que pode dizer que amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei reencarnada, né? Então, eu tenho que trabalhar aqui, ter as coisas materiais que me são lícitas, porém, não fazer disso o primeiro objetivo de nossa estadia aqui. Então, senão não seria o Cristo nosso modelo. Porque o modelo que ele nos traz, todas as lições de Jesus são dedicadas ao nosso mundo espiritual, à nossa espiritualidade. Então, é preciso crer, é preciso fazer uma introspecção, voltar para o nosso mundo íntimo e ver o que temos ali de bom, o que temos ali que eu preciso arrancar como erva daninha, o que eu tenho ali que é prejudicial à minha ascensão. Eu preciso arrancar isso de mim. Então, precisamos buscar as condições espirituais em primeiro lugar. Buscar a nossa parte da nossa vida para que a gente possa aprender as lições de Jesus no nosso ideal. Nessa busca incessante pelo Evangelho, nós temos que criar condições de crescer, de desenvolver as nossas possibilidades. Quando Jesus nos ensinou que, que todos nós somos filhos de Deus, mas que nem todos nós ainda estamos em condições de ter o Pai Celestial como Pai. Olha a diferença nisso aí. O Pai Celestial é Deus. Ele é Pai de todos nós. Acho que isso nós já aprendemos. Jesus é o mestre, guia e modelo da humanidade, nosso irmão. Nós somos todos irmãos, então, perante Deus. Mas por que que nós ainda não conseguimos ter Deus como Pai? Né? Por que que nós ainda não conseguimos buscar a Deus em primeiro lugar? Por que que na hora da dificuldade, do medo, da pandemia, nós não conseguimos buscar a Deus na sua essência? E saber que se isto foi permitido estar conosco, é para o nosso aprendizado, é para nossa alegria, é para nossa paz. É para que a gente faça essa transformação urgente e necessária em nossas vidas. Para a reflexão nossa, aquela passagem de Jesus, quando ele está preso, e quando as pessoas procuram Simão Pedro, pergunta se ele conhecia aquele homem. Então Simão diz: eu não conheço esse homem. E ele, nas 3 vezes, ele nega. E aí ele lembra, com o cantar do galo, que Jesus havia dito a ele que nós estaríamos em confronto. Ou seja, que antes que o galo cantasse,
ele o teria negado 3 vezes. E Simão fica assim, preocupadíssimo. Então, Jesus pergunta a Simão naquele momento, quando ele sai ali da prisão, né? Isso. E vai, que aquela prisão não prendia Jesus, né? Então, Jesus sai dali e busca Simão Pedro, que estava no local próximo, mas porém escondido. E aí Jesus faz a Simão Pedro 3 perguntas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele fala que sim. Aí Jesus pergunta de novo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele volta e diz que sim. Aí pergunta pela 3ª vez. Então, essas 3 vezes que correspondendo à cantada do galo que ele havia dito antes, firmou em Simão Pedro a força espiritual inabalável. Aí nós perguntamos, e se Simão Pedro não tivesse negado a Jesus, tivesse sido preso com ele, morto com ele, o que seria do evangelho hoje? Né? Para nossa reflexão, para nosso aprendizado, para nossa reflexão nesse momento. Será que aqueles que estão aprendendo com a pandemia, que família é importante, que as coisas materiais são importantes, mas dentro do seu lugar, que isso vai nos ensinar a crescermos espiritualmente, nós então vamos sentir extremamente felicitados. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, para que nós possamos continuar na nossa luta, vendo em todos os momentos que acontecer conosco na nossa vida, que nós possamos nos perguntar: a quem devo seguir? Ao presidente do centro? A um companheiro de trabalho? Não, porque todos são falíveis. Nós devemos seguir a Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade. Muita paz a todos.